Trump vem se aproximando de duas soluções para guerras históricas, seja a guerra entre Rússia e Ucrânia, mas principalmente a questão palestina, mas eu diria que não soluções exatamente convencionais. Lula telefona para Trump, faz algumas críticas em relação ao seu plano de paz apresentado para a questão palestina, e também temos uma proposta que deve ser assinada, uma garantia de segurança pelo Zelensky, mas com algumas contraposições feitas pelo governo americano e um certo abandono dos europeus que preocupa, sim, o governo de Volodymyr Zelensky. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, eu, uso aqui para garantir a minha segurança dos meus negócios, das minhas empresas, dos meus equipamentos, o VPN do Surfshark, que é o melhor VPN do Brasil. Várias usabilidades, você troca ali de IP constantemente, faz camadas extras de proteção. E se você tem uma conta, você pode colocar no seu celular, pode colocar no seu notebook, pode colocar até no seu videogame, vários outros equipamentos. É muito baratinho. Utilizando o meu cupom, link na descrição, você garante a segurança dos seus equipamentos, do seu negócio e, claro, da sua vida pessoal, das suas informações pessoais. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu trouxe para vocês na introdução, o governo Trump, ele alega, que ele merece o Nobel da Paz, ele ganhou o prêmio da FIFA da Paz, Foi meio inventado ali por ele, pelo Infantino, mas isso é papo para outro vídeo. Mas ele alega que existem duas questões ainda, duas guerras que devem ser resolvidas e que agora são colocadas como a sua prioridade. A questão na faixa de Gaza e a questão, claro, da guerra entre Rússia e Ucrânia. Sobre a faixa de Gaza, a gente já discutiu sobre a possibilidade do Conselho de Paz, isso foi criado, o Trump com a participação de outros 30 países, e houve um convite a vários países que recusaram. O Brasil, a Alemanha, a Itália, a França, a Espanha, são países que não aceitaram fazer parte desse Conselho de Paz. O Lula telefonou ontem para o Trump, aliás, ficou acordado até uma visita que o Lula fará a Washington em fevereiro. Ele já faria visitas oficiais, ele faria uma visita em direção à Índia, depois à Coreia do Sul e agora depois vai em direção aos Estados Unidos, onde algum tipo de coordenação maior com os americanos deve acontecer. Segundo os dois líderes, foi uma conversa muito boa, uma conversa franca de cerca de 50 minutos, onde alguns pontos foram debatidos. Primeiro, sobre a situação da Venezuela. Segundo a nota do governo brasileiro, os dois alegaram, na verdade o Brasil alegou para os Estados Unidos, que tem que trabalhar pela paz e estabilidade na região, além de pensar no bem-estar do povo venezuelano. Lembrando que o Lula adotou esse tom um pouco mais ameno na conversa, mas ele já falou de falta de respeito, que interfere na soberania, falou que a América Latina não baixará a cabeça para ninguém, nem mesmo para os Estados Unidos, mas claro, isso para o discurso político, na prática ali, no tete-a-tete, acho que ele foi um pouco mais ameno nas suas declarações. Ele falou também que não participa, não confirma, aliás, a sua participação no Conselho de Paz, mas pediu duas coisas para o Trump. Primeiro, que esse Conselho de Paz, ele se limite à questão palestina, porque eu já trouxe para vocês a ideia do Trump, e não é segredo para ninguém, ele falou sobre isso, é que esse órgão faça a paz na Palestina, depois a paz na Ucrânia e depois funcione como se fosse uma espécie de alternativa à ONU. O Brasil não quer isso, até porque o Brasil até falou pro Trump que ele quer usar esse momento, que ele concorda que a ONU tem uma falta de representatividade, uma falta de confiança, mas reformar a organização é muito melhor do que fazer uma organização nova, claro, com os Estados Unidos como líder. Não sei qual foi a resposta do Trump, mas o Lula falou sobre isso e pediu para que a ANP, a Autoridade Nacional Palestina, também seja colocada nesse Conselho de Paz, que deve falar sobre Gaza, não sobre outros conflitos internacionais. Falou também que apoia, aparentemente houve algum tipo de coordenação em relação à lavagem de dinheiro, crime organizado, tráfico de armas. O Brasil alegou que vai colaborar nesses setores, já tinha prometido também no passado. E o Trump aparentemente gostou da ligação, fez o convite para o Brasil, o Lula irá a Washington em fevereiro, mas também falou que pensa muito que um crescimento econômico do governo brasileiro, do Brasil, como o país mais importante da América Latina, é uma boa coisa para o hemisfério ocidental. Percebam quantas vezes o Trump está falando sobre isso. A gente teve o documento estratégico falando de Estados Unidos com supremacia militar no nosso hemisfério, falando de agir militarmente para os países que não cooperem com os objetivos dos Estados Unidos e falando que os americanos, com seu corolário Trump, vão dominar
desde o Ártico até a Terra do Fogo, né, ali o sul da Argentina. Aparentemente o Trump, pelo menos no discurso, está ali, né, coordenado com as ações com o governo brasileiro. Professor, então o Brasil foi lá, né, colocou o Trump na parede, fez algumas exigências, tal. Fez. Será que trouxe algum tipo de resultado? O que a gente teve foi um documento que foi divulgado pela mídia brasileira, documento ali que foi feito, né, com a primeira resolução desse Conselho de Paz, com algumas coisas que não condizem com a postura que foi cobrada pelo governo brasileiro. Por exemplo, o Conselho de Paz, está escrito ali, tá? O Conselho de Paz atuará como uma administração governamental transitória de Gaza para supervisionar, fiscalizar e implementar o plano abrangente, garantindo que Gaza seja uma zona desradicalizada, desmilitarizada, livre do terrorismo e que não apresente uma ameaça aos seus vizinhos. Toda autoridade legislativa e executiva, além dos poderes de emergência, serão do Conselho de Paz. E lembrando que esse Conselho de Paz vai ser liderado pelos Estados Unidos, algumas outras figuras que eu já elenquei para vocês, o Steve Witkoff, o Tony Blair, né, enfim, tal, mas vai ser liderado pelo Trump. O Trump ele é o presidente vitalício, quando ele quiser indicar outra pessoa, essa pessoa vai ser indicada. O Trump também tem o poder de veto, ou seja, o Conselho de Paz. Ele vai se comportar como se fosse uma espécie de consultoria, mas quem vai tomar as decisões é aquele conselho executivo que vai ter o Trump enquanto presidente. Ou seja, quem vai deliberar sobre as questões de Gaza é um monte de país que talvez os palestinos não concordem. A ANP, a Autoridade Nacional Palestina, nem foi convidada. A gente tem um representante que vai atuar na questão da segurança, mas sem palestino, mas sem muito poder de voz, enquanto representante de Israel ou da diplomacia israelense, a gente tem pelo menos dois em cargos muito mais superiores, claro, todos eles subordinados à ação do presidente americano. Você não tem prazo de quanto tempo isso vai demorar, você não tem, por exemplo, o Trump, ele formou uma espécie de governo tecnocrático local, que supostamente no futuro administraria a região de Gaza, né? Quando que essa administração vai acabar? Qual que é o prazo? Quais são os limites? Qual vai ser o poder que esse governo tecnocrático dos palestinos vai ter? Vai ser ouvido? Mas quem vai definir é o governo Trump? Então, assim, ó, por parte dos Estados Unidos, parece um governo extremamente autoritário, liderado pelos americanos, que houve muito mais um lado, que é o lado israelense, do que exatamente o lado palestino, e aparentemente, mesmo com as demandas do Brasil, enfim, não mudou muito sua postura não, tá? Muito possivelmente a ideia é que esse Conselho de Paz não funcione somente para Gaza, mas também para outros territórios. Enquanto isso, sobre a questão Rússia e Ucrânia, eu diria que a Ucrânia vem também sendo colocado contra a parede. O que a Financial Times colocou é que o documento, isso o Zelensky já tinha colocado mesmo, tá? O documento com as garantias de segurança promovidas pelos Estados Unidos no pós-guerra, ele está 100% pronto, só falta ser assinado. A questão é quais são as condições para que isso aconteça, porque o documento está pronto, por que ele não foi assinado ainda? A Financial Times fala que é porque a condição que os Estados Unidos colocaram para que eles aceitem a assinatura desse acordo, a assinatura desse tratado, seja a cessão de Donbás, que, na prática, é o grande ponto de discordância. A Ucrânia fala que não abre mão do seu território, que quer manter a sua integridade territorial, e a Rússia fala que só existe a possibilidade de algum tipo de acordo de paz com a cessão do território de Donbás. Segundo a Financial Times, o Trump está pressionando para que o Zelensky aceite essas condições colocadas pelo governo americano. Professor, mas fique tranquilo porque nós temos europeus. Ontem o Mark Rutte, que é o líder da OTAN, cara, foi enfático, tá? Vocês acham, europeus, que vocês podem se defender sem o Trump? Não existe a mínima possibilidade da Europa se defender sozinha. E, aliás, fez questão de tecer um monte de elogios. Falou que ali, nós, da OTAN, nós precisamos do Trump. Vocês acham que Espanha, Itália, Bélgica, Canadá teriam aumentado os seus gastos sozinhos? A gente só teve aumento ali de 10 bilhões de euros da Itália porque houve pressão do governo americano. Ou seja, a Europa precisa defender com a presença do governo americano. Só que a grande questão é que o Trump talvez não esteja mais disposto. E eu, sinceramente, eu acho uma humilhação você falar dessa maneira dos países europeus. Poxa, cara, a gente tá falando... Vamos lá. O Trump falou na semana passada que a OTAN nunca ajudou ele quando foi necessário. A mesma OTAN que, quando foi acionado o artigo 5º da Constituição da organização, porque os Estados Unidos foram atacados dentro do seu próprio território no dia 11 de setembro, contou com comissões do Reino Unido, comissões da França, da própria Dinamarca, que foi o país que mais teve perdas ali per capita de militares
Nas ocupações que aconteceram no Afeganistão, no Iraque e tal, como assim não houve coordenação? Fala assim: "Não, não, mas eles só ficaram na linha de trás, não ficaram na linha de frente". A mídia The Sun, uma mídia britânica, colocou ali todos os militares que morreram, né, atuando em nome dos Estados Unidos, representando os interesses americanos. A OTAN nunca ajudou? E agora, mesmo com todas essas críticas, o governo americano, no seu documento estratégico, colocando: "Pô, a Alemanha tem um PIB maior que o da Rússia, por que que eu vou ficar gastando dinheiro ali com defendendo a Europa, se a Europa pode se defender sozinha dos russos?". Vou pensar nos meus interesses, que é fazer uma espécie de coação, né, em relação à China, falou de aumentar a presença militar no Japão, nas Filipinas, tudo tal, e principalmente dominar a região da América com o corolário Trump, né, com a doutrina Monroe aí do século XIX aplicada ao século XXI. E a Europa ainda fica falando com o Mark Rutte: "Ah, não, não, mas precisamos do Trump". Pô, cara, de verdade, pra mim parece uma humilhação, né? Por mais que seja um pouco de verdade, mas a Europa deve acordar para aumentar os seus gastos públicos. Mesmo dentro dessa prerrogativa, a Ucrânia talvez não possa mais contar tanto com os europeus, justamente pelo crescimento dos governos mais eurocéticos, mais nacionalistas, em detrimento desse apoio à Ucrânia. Em que sentido? A Alemanha, que com certeza é a maior potência econômica, e militar é questionável, né, mas enfim, tem um exército bastante forte e pretende ser o maior exército, a Alemanha fala sobre isso, nos próximos anos. O Boris Pistorius já vem dando algumas desilusões para a Ucrânia, alegando: "Pô, Zelensky, talvez eu não consiga fornecer os sistemas Patriots que são necessários para a Ucrânia, porque está faltando aqui para a Alemanha, e a Alemanha precisa se defender nesse momento de grande tensão". Ali e lembrando que há poucas semanas, a comissão de investigação da Alemanha divulgou algumas informações sobre o atentado ao Nord Stream, e foi um ucraniano a mando de algum estado, que não sabemos quem é. Muito possivelmente a Ucrânia, né, mas talvez com participação dos americanos, não sabemos, né. Alice Weidel, que é hoje a líder da Alternativa para a Alemanha, que é o partido mais popular da Alemanha, isso é importante. Esse era um partido que até ano passado, ano retrasado, sofria com o chamado cordão sanitário. Ninguém se misturava muito com ele, com algumas ideias muito extremistas do partido. Hoje em dia é o partido mais popular da Alemanha. Esse é o fato. Partido que conta com a maior popularidade. Alice Weidel, que tem uma voz importante, falou que a Ucrânia explodiu o Nord Stream, que ela não é nossa amiga, que não devemos enviar armas a eles, enquanto nós alemães estamos sofrendo. Nós investimos 70 bilhões de euros e os ucranianos não devolveram nada. Aliás, a gente não pode esquecer da nossa história. Deixaremos soldados e tanques irem contra a Rússia de novo? Fazendo uma alegação, claro, no que aconteceu a derrota dos alemães na Segunda Guerra Mundial. Então alegou que os ucranianos devem, que a Alemanha vai cobrar esses bilhões emprestados para os ucranianos e que, aliás, vai exigir também da Ucrânia que repare o gasoduto Nord Stream. E esse é o tipo de pensamento que cresce no continente europeu. Quanto mais tempo se passa, pensou que mais aumenta a pressão contra o Zelensky e ele vai ter que aceitar algum tipo de acordo. E aí, galera, será que o Trump vai conseguir, mesmo que do jeito dele, as duas pazes aí, seja na faixa de Gaza, seja na questão palestina, seja na Ucrânia? Deixa nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.